Olá amigos, como estão? Hoy voy a decir en el tema que no es acerca de la palabra o acerca de una cosa, es un asunto eh, mucho hablado por la boca de las personas. También un asunto que muchas personas tienen dificultad, especialmente cuando tú quieres entrar en una empresa que es mucho especial, es líder del mercado, no mercado de trabajo. Pero yo voy a dar a ustedes los consejos de cómo ser aprobado en una entrevista de empleo. Well, aquí está, paso número 1. Nosotros vamos... hay muchas cosas en la entrevista de empleo, que hay preguntas con respuestas que son verdaderas y las respuestas que son inadecuadas. Lo candidato ideal es siempre aquel que tienes la respuesta y una respuesta adecuada que puede sonar verdadera. Agora você está se perguntando, assim, como isso pode ajudar-me? O que você está tentando dizer? Você vai compreender. O candidato ideal é sempre aquele escolhido que sempre tienes algo a dizer a seus patrones. Ou seja, o candidato ideal é sempre aquele que habla o que o entrevistador, o recrutador quer ouvir. Isto é completamente verdade. Pero ustedes saben na época de quando um vendedor tenta tentar alguma coisa a você, eles quase isso. Pero eu vou dizer o que você tem que falar na entrevista. Principalmente agora, no tempo de pandemia. A pandemia está deixando muitas pessoas desempregadas e muitas pessoas não sabem o que fazer no mercado de trabalho, como encontrar outro emprego. Mas eu vou dizer a você como ser aprovado na entrevista de emprego com algumas perguntas e quais são as respostas certas. E que muitos erros que as pessoas estão cometendo nesse exato momento. Bueno, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es, dígame quién eres tú. O que muchas personas dicen es lo día que lo ha nacido, su infancia, su adolescencia, en su adulticia. Pero el entrevistador no quiere saber eso. Lo quiere saber quién eres usted en un sentido profesional. Quién eres, o que tú haces, o que tienes, o que usted tienes, o que tú sabes, que o que eles querem que tu hagas na empresa, como que isso pode servir a favor, em benefício da empresa, ou também outras coisas. Usted pode dizer que tudo que lo haces, independentemente do que era usted, do que tu haces, quem eres tu en la empresa, que de qualquer forma usted vai ser aprovado se usted responder o que tu haces. Só habla bem de ti mesmo e não explica quais são seus defeitos. Pergunta número 2. ¿Por que quieres trabalhar nessa empresa? Muitas pessoas perguntam para poder sustentar minha família, pero isso é uma boa resposta, pero não é a melhor. O que muitos entrevistadores querem ouvir de seus escolhidos é que eles é muito raro de dizer isso. É que eles que eu tenho a maior vontade de trabalhar em uma empresa que ha crescido 20% por ano nos últimos 5 anos. Você pode formular uma resposta assim dessa maneira. A outra pergunta que ninguém encanta era acerca de se tienes
problema com outros patrones ou outros jefes antigos. Nunca hable mal de sus jefes antigos. Nunca hable o porquê. Bom, isso é uma outra pergunta. Pero nunca hable no, somente diga que nunca tuve nenhum problema com algum jefe. Somente omite a isso. Não digas o que. Somente digas ou usted omite ou tú diga bien de él, que fuera maravilloso, que fuera maravilloso. Desculpe, usé una palabra italiana. Pero espanhol é decir maravilhoso. Agora, outra pergunta. Por que queres... Não. Não, por que no eu hablado dessa pergunta. Agora, uma outra pergunta que vou falar a vocês. É solamente... qual é na pergunta que ninguém gosta, quais são suas maiores qualidades? Você tem que falar suas qualidades e, todavia, dizer um pouquinho de suas qualidades, as melhores qualidades. Você também pode dizer, obviamente, em outra pergunta que ninguém gosta, ninguém canta também, que é qual é seu maior defeito? Essa é uma pergunta que é muito difícil. Você pode dizer que você nunca deve falar mal de si. Você tem que falar que é uma pessoa tímida. Perfeccionismo você não pode falar porque é uma resposta que todas as pessoas usam isso. Então você fala que é tímida, que mais, que confia muito nas pessoas e termina se decepcionando com eles. Combine, ok? Então, você pode falar essas coisas que vai dicho a vocês. Que mais que ele pergunta? Você também pode... A outra pergunta que é por que tu has saído dali? Você pode falar que houve uma reestruturação que muitas que a empresa não necessitava não mais de minha ajuda e de meus serviços e você somente disse isso. Você não pode falar o motivo real. Você tem que omitir também como a outra resposta e dar esse tipo de resposta como é dado para você para ustedes ajudar a si mismos na hora de obter um emprego. Agora, outro tipo de pergunta que eu dije. Quando você tem uma dúvida, sempre pergunta o que a empresa tem a oferecer. Mas nunca pergunta quais são os clientes. Você tem que perguntar a respeito de las ferramentas que eles usam ou também quaisquer coisas que você tenha a dizer. Compreende-me? Então, não foram as perguntas mais... temos uma outra pergunta também, que é por que devo me contratar? Você tem a oportunidade de dizer que sabe, por exemplo, você sabe, se você é um bom vendedor, você consegue encantar as pessoas com sua maneira de falar, você tem o regalo de dizer às pessoas o que querem ouvir. Compreende-me? Bueno, essas foram as perguntas na entrevista de emprego que você tem que responder. Se você tiver mais ideias ou me ha olvidado de alguma pergunta, deem seus comentários que eu vou trazer na segunda parte. Se você gostou, dê seu like e também subscreva no meu canal.